camaradas residentes, sejam bem-vindos, então, à nossa disciplina de pavimentação. A disciplina de pavimentação, ela tem como objeto aqui de estudo, né, as nossas, composto aqui por 8 unidades, sendo que a primeira unidade é o que nós denominamos de introdução à pavimentação, seguida depois pela unidade 2, de princípios de projeto e gerência de pavimentos. A unidade 3, nós vamos abordar os materiais bituminosos. Na unidade 4, nós vamos mostrar a questão dos revestimentos, das bases e subbases e dos materiais de reforço do subleito. A unidade de número 5, nós vamos abordar as misturas asfálticas. Na unidade de número 6, vamos falar sobre pavimentos de concreto de cimento Portland. E na unidade 7, vamos falar sobre dimensionamento dos pavimentos flexíveis, dos semirrígidos e também dos de concreto de cimento Portland. E vamos finalizar com os estudos de resiliência e de formação permanente em solos, com a nossa última unidade, que é a 8ª. Então, vamos começar nesta primeira unidade, dando aí uma visão, primeiramente, sobre a questão mundial. Então, pesquisar a história da pavimentação aí nos remete, sem sombra de dúvidas, à própria história da humanidade. Aí passando aí pelos vários povoamentos, os continentes, a questão das conquistas territoriais, o intercâmbio comercial, culturais, religiosos, né? A própria urbanização e o desenvolvimento. Então, como as estruturas dos nossos pavimentos, a história também é construída aí em camadas, né? E as estradas, né, formam um caminho efetivamente para examinar o passado e daí serem uma das primeiras buscas dos arqueólogos, né, nas explorações de civilizações aí antigas. Como marco inicial, aí nós temos a questão dos egípcios, né? Então, uma das mais antigas estradas aí pavimentadas não se destinou basicamente ao trânsito, né, de veículos com rodas, né? Mas, basicamente, ela tinha como objetivo locomover os pesados trenós que eram destinados a transportar as cargas elevadas, né, de blocos, né, para a construção das pirâmides, né? As vias em si, elas constituíam-se, né, de lajes, né, justapostas, né, sobre uma base, né, com boa capacidade de suporte. Tá? E a questão aí, além do peso, efetivamente, era você amenizar o atrito, né, que era resolvido essa questão através do umedecimento constante, né, seja através da água, né, também utilizado o azeite, no caso, e também a questão de musgos molhados, né. Como primeira demonstração aí do desenvolvimento da área, vamos chamar assim, rodoviária, né, vamos enfatizar aqui a questão na Ásia, né, da estrada de Semíramis, né, aproximadamente 600 em 600 a.C., e que ele fazia uma ligação entre as cidades da Babilônia, né, e a cidade, Babilônia hoje, onde que é aproximadamente o Iraque, né, e Ecbatana, né, lá no Planalto iraniano, né, e cruzava aí, no caso, o Rio Tigre, né,
e hoje já consiste em uma rodovia pavimentada, ok? Então temos aqui as duas cidades, né? A Babilônia e a Ecbatana. Depois, dando continuidade, temos a questão da Estrada Real, né? Também na Ásia Menor, ligando aí, no caso, Iônia, em Éfeso, né? Lá na questão dos impérios, do Império Grego, né? Até o centro, né? No caso aí do Império Persa, lá em Susa, tá? Com aproximadamente 2.000 quilômetros de extensão para ligar estas duas cidades aí. Na época de Alexandre o Grande, lá nos idos de 300 a.C., né, havia aqui a estrada ligando Susa, né, Susa até Persépolis, né, com aproximadamente 600 quilômetros, né, ao sul do que hoje é o Teherã, ou seja, a capital lá do Irã. Aí, já na época, passava aí por um posto de pedágio, né, as portas aí dos persas, e possibilitava aí o tráfego, né, de veículos com rodas, desde o nível do mar até aproximadamente 1.800 metros de altitude. Depois nós temos a questão dos caminhos da China, né, e da Índia. E aí, como destaque, nós temos a Estrada da Seda, que é uma das rotas assim de comércio mais antigas, né, historicamente importantes, devido à grande influência das culturas da China, da Índia, da Ásia, né, e também de todo o Ocidente, né? Então, localizada aí na região que separa a China da Europa, né, e da Ásia, nas proximidades de um dos mais hostis ambientes do planeta, né, que seria aí o deserto Taclimacan, né, e cercado também ao norte pelo deserto de Gobi e nos outros três extremos aí pelas maiores cadeias de montanha do mundo ali, que são efetivamente essas três aqui, começando pelo Himalaia, né? Sem sombra de dúvidas, a Estrada da Seda não existia apenas com o propósito do comércio da seda, mas de diversos outros bens, incluindo aqui o ouro, o marfim, animais e plantas exóticas, tá? E o bem mais significativo carregado nesta rota, por incrível que pareça, não era a seda, tá? Mas era a questão, né, da religião, ou seja, do budismo, né? Aí o apogeu dessas estradas foram lá na questão da dinastia Tang, lá por volta dos anos 600, né? Mais ou menos depois de Cristo. Então, aí, após um período de declínio, né? Voltou a se tornar importante com o surgimento do Império Mongol, né? Sob a liderança, aí, no caso de Gengis Khan, por ser aí um caminho de comunicação, né, entre as diversas partes do Império. Aí um dos visitantes mais conhecidos e melhor documentado aí da história aí foi o jovem negociante veneziano, né, que todo mundo deve conhecer a história aí, que é o Marco Polo, né, que iniciou suas viagens aí com apenas 17 anos, em 1271, né? O declínio dessa estrada se deu aí no século XVIII, com o crescimento do transporte marítimo na região, tá? E depois o interesse da rota veio ressurgir no final do século XIX, né, após expedições arqueológicas europeias. Depois do grande crescimento, né, o grande crescimento da questão viária, né, sem sombra de dúvidas aí,
remonta aí à questão dos romanos, né? Que tiveram, na verdade, o desenvolvimento da arte maior e do planejamento efetivo de uma construção viária, né? Claro que eles tinham aí um objetivo que, basicamente, era as questões militares, né, de manutenção da ordem do vasto império romano, né? Então, se iniciou aqui com Otaviano Augusto, nos anos 27 a.C., ele que deslocavam-se as tropas dos centros estratégicos para localidades mais longínquas, né? Então, aqui mostra aí o vários sistema, né, em toda a região abrangida na época por eles, né, e que, na verdade, se dava, né, num primeiro momento por mar, né, e depois a questão das vias que eles enraizaram em toda esta região aí, né? E, sem sombra de dúvidas, foram os primeiros, né, a construir aqui um sistema bastante robusto, tá, e estratificado de camadas para a constituição dos pavimentos romanos, então, né? Então, até hoje, né, a gente vê resquício, né, dessas edificações, né, dessas vias, né, e a mais extensa das estradas contínuas, né, corria aí a muralha de Antônio, né, ou seja, ia da Escócia até Jerusalém e cobria aí aproximadamente 5.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, né? Também aí é bastante enfatizado, né, a questão da própria Via Ápia, né? Ainda também hoje se tem os resquícios dessa construção aí robusta, tá? Sem querer efetivamente ir mais delongas, né, e não cansá-los aí nisso aí, eu vou deixar aqui dois vídeos bastante interessantes. O primeiro de como eram construídas as estradas romanas, e depois aí mais o que a gente chama de 10 curiosidades também sobre as estradas romanas, né? E de acréscimo aí, porque já estava incluído no vídeo, o vídeo efetivamente é bom, mas também tem umas dicasinhas aí de italiano aí para viagem, se alguém quiser aproveitá-las, fique à vontade. Então, a partir da queda do Império Romano, mais ou menos em 476 depois de Cristo, durante o século seguinte, as novas nações europeias fundadas perderam de vista a construção efetivamente a conservação das estradas. Na sequência da história, né, a França, né, efetivamente foi a primeira, depois dos romanos, a reconhecer o efeito do transporte no comércio, dando importância à velocidade das viagens, né? Então, na época, Carlos Magno, né, no final dos anos 700, início dos anos 800, moderniza a França, muito na linha dos romanos, em diversas frentes, destacando-se aqui a educacional, a cultural e também no que diz respeito ao progresso do comércio por meio de boas estradas, né? Nos séculos 10 a 12, tempos de pouco cuidado aí com os caminhos reais da França, e esse descuido, efetivamente, foi uma das causas da decadência do que nós chamamos de Europa civilizada. Aí a mudança significativa ocorreu no reinado de Filipe Augusto, tá? E a partir do qual a França passa a ter novamente aí a preocupação de construir novas estradas e não só construí-las, mas também de conservá-las. Depois temos a questão dos ingleses, né, que basicamente observaram, né, os caminhos franceses e efetivamente conseguiram construir vias mais cômodas, né, duráveis e efetivamente velozes, né, na Europa, né, e que efetivamente foi importante para o progresso
tanto da indústria quanto do comércio do país. A partir da experiência na Inglaterra, né, Escócia e França, e de sua própria experiência nas províncias de Portugal, esse indivíduo aqui, o Mascarenhas Neto, né, apresenta um tratado para a construção de estradas, numa preciosa referência aí, no caso, para o meio rodoviário. Então, já na época, havia uma grande preocupação com diversos aspectos, né, hoje sabidamente importantes de considerar para uma boa pavimentação. Quais sejam elas? Né? A questão a questão efetivamente da drenagem, né? O abaulamento transversal da via, né? As questões de erosão, distâncias de transporte, compactação, né? A sobrecarga, que até hoje nos afeta, né? E efetivamente a marcação para a execução da via. Tá? E, por incrível que pareça, já na época já se falava de fundos específicos para a construção e administração dessas estradas. Tá? E reconhecendo aí, no caso, né, a importância, né, do controverso, né, por incrível que pareça, ainda do pedágio. Né? Agora, numa visão mais voltada aqui para a nossa América Latina, né, nós temos aí os dois impérios. O Império Inca, né, mais voltado lá nas regiões lá do Peru, Equador, Argentina, Bolívia e Chile, e depois a questão do Império Maia. Né? Então, esse camarada aqui, o alemão Alexandre von Humboldt, né, que era basicamente uma combinação de cientista e de viajante, durante os anos aí, mais ou menos de 1800, realizou expedições científicas por várias partes da América do Sul, e ele qualifica as estradas dos Incas, né, como os mais úteis e estupendos trabalhos realizados pelo homem. Tá? Na época já o sistema viário bastante avançado, né, que deslocava pedestres e animais, tinha de 30 a 40 mil quilômetros, e definindo aí o que seria o sistema de rede peruana de estradas. Né? A conhecida Estrada do Sol, que teria aí larguras compreendidas de entre 1 metro até 16 metros, né? Onde tinha presença de armazéns e refúgios espaçados ao longo dessa estrada, além de pontes, túneis, contenções e, efetivamente, dedredos. O Império Maia, lá no México, né, ligava centros povoados, né, e portos até o mar. Né? Agora, numa visão mais voltada internamente, ou seja, um histórico nacional, nós temos aqui, em 1560, o Caminho do Mar, que compreendia a ligação entre São Vicente e Piratininga, depois foi recuperada em 1661 e foi denominada Estrada do Mar. E em 1790, né, vira a Calçada de Lorena. Em especial destaque aqui, eu acho que é importante a gente enfatizar isso, né? Em 1721, nós temos aqui o Caminho da Graciosa, né? Que depois se tornou aqui a Estrada da Graciosa, que recebeu obras de melhoria entre os anos de 1854 e 1874, aí numa extensão de 28 quilômetros, né, da Serra do Mar. E destaca-se aqui que foi a primeira rodovia pavimentada do estado do Paraná. Então, deixo aqui para vocês, né, que assistam este vídeo aqui, né, e vão ter assim, um conhecimento muito mais amplo, né, desta rodovia, né, que até ainda este ano aí, né, foi de bastante importância, né, devido aos acidentes que efetivamente ocorreram na nossa Serra do Mar,
né, tanto nas da BR-376, né, na própria 277, que vamos inclusive ver na sequência, né, e nela própria, né, mas que de alguma maneira, pelo menos, conseguiu aí atender ao tráfego leve, né, e na verdade é o único tráfego hoje que se deixa se passar aí sobre esta via, né. Também destaca-se que em 1726 o caminho do ouro Minas ao Rio, tá? E aqui se apresentam alguns resquícios, basicamente em Paraty, em outras cidades, e também chamada de Estrada Real, né? Que é a Estrada Velha de Paraty e nova que vai para o Rio de Janeiro. Outro fato e marco importante dentro do histórico nacional, em 1841, Dom Pedro II encarregou aí o engenheiro alemão Júlio Frederico Euler, né, de construir um caminho, na época era de Porto da Estrela, no Rio de Janeiro, a Petrópolis, né? Então surgiu aí a Estrada Normal da Serra da Estrela, existente até hoje, tá? Então, a viagem da Serra de Petrópolis, ela iniciava por via marítima até pelo Porto de Mauá, depois ia de trem até Raiz da Serra, né? E depois seguia por diligência na estrada normal da Serra da Estrela. Já em 1854, nós temos aqui a questão da primeira ferrovia do Brasil, né? Mauá, a Raiz da Serra. Aqui não dá para separar, né, dessa história, né, o desenvolvimento também da ferrovia no nosso país, né? Depois, entre 1856 a 1861, é inaugurado, né, em 1860 e 1860, por Dom Pedro II, a estrada de rodagem União Indústria, com 144 quilômetros, e que liga aí Petrópolis a Juiz de Fora, né? E foi efetivamente a primeira estrada a utilizar macadame seco aí, né, como base e também como revestimento aqui no nosso país, né? Então, aqui só para destacar, né, que até aqui era usual, né, o calçamento de ruas com pedras ainda importadas, aí no caso de Portugal, né? De 1822 a 1889, basicamente durante o Império, foram poucos daí os desenvolvimentos dos transportes no Brasil, principalmente no rodoviário. Depois, no início do século XX, né, havia no país aproximadamente 500 quilômetros de estrada com revestimentos, no caso de macadame hidráulico, ou variações do mesmo. Tá? E no caso, na época, né, esse tráfego ainda era restrito, né, a veículos de tração animal. Em 1896, veio da Europa para o Brasil o primeiro veículo de carga, ok? Outro marco importante, em 1903, foram licenciados os primeiros carros particulares, tá? E em 1906 foi criado o Ministério da Aviação e Obras Públicas, né? Depois, em 1909, né, foi lançado lá nos Estados Unidos, por Henry Ford, né, a Ford Motor Company, né, e também, na sequência, em 1919, a mesma foi instalada no Brasil. Outro marco importante nacional é a questão do primeiro Congresso Nacional de Estradas de Rodagem no Rio de Janeiro, lá em 1916. E em 1928 foi inaugurada pelo presidente Washington Luiz a rodovia Rio-São Paulo, né? Então, Rio-São Paulo com 506 quilômetros de extensão, tá? E sem sombra de dúvidas é um marco na política rodoviária federal.
Depois, em 1949, é entregue a pavimentação de mais um trecho que era conhecido aqui como a BR-2, tá? Que depois passou a se chamar a Presidente Dutra. Tá? Em 1928, é inaugurada aqui a Rio Petrópolis. Tá? Outro marco importante dentro da história da pavimentação brasileira é, em 1937, criada então pelo presidente Getúlio Vargas, né, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, né, ou seja, o nosso DNR, né, que era subordinado aí ao Ministério de Viação e Obras Públicas, e hoje é o nosso DENIT. Né? Depois, aí na década de 40, houve avanços dentro da pavimentação, basicamente oriundos aí da tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. E destaca-se aqui, em 1942, né, onde há aí um contato, né, basicamente de engenheiros brasileiros com engenheiros norte-americanos, que construíram pistas de aeroportos e estradas de acesso, efetivamente durante a guerra, utilizando aí o recém-desenvolvido CBF. Né? Então, né, nesta época, o Brasil aí possuía aproximadamente 1.300 quilômetros de rodovias pavimentadas, e diga-se de passagem que era uma das menores extensões da América Latina. Entre 1940 e 50, né, graças à criação aqui do Fundo Rodoviário Nacional, mais especificamente em 1946, né, feito o imposto, né, sobre combustíveis líquidos, né, e que, sem sombra de dúvidas, né, foi um marco que impulsionou a construção rodoviária brasileira. Na década de 50, foi feito um programa de melhoria de estradas vicinais, incluindo a abertura e melhoramento de estradas ao Nordeste, como forma de aliviar a precária situação dessa região, constantemente castigada por secas periódicas. Depois, em 1955, entrou em funcionamento, né, a fábrica de asfaltos da refinaria Presidente Bernardes, no caso da Petrobras, e que na época tinha uma capacidade de 116 mil toneladas por ano. Tá? E em 1956, a indústria automobilística foi criada e implantada no nosso país. Né? Depois, entre 56 e 61, o governo do presidente Kubitschek impulsionou, sem sombra de dúvidas, o rodoviarismo no país, né? E também a questão das áreas pavimentadas do país. Na época, como todos já devem saber, lançou lá o slogan, né? 50 anos em 5. Né? Outro marco importante foi, entre 58 e 59, né, foi criado aqui o IPR, né, o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, vinculadas aqui dentro do âmbito da CNPq, né, e atuando na época em colaboração com o DNR e também a Associação Brasileira de Pavimentação. Tá? Depois, em 60, é inaugurada Brasília, né? E aonde efetivamente, com a criação de Brasília, se estende estradas radiais, né? E vem o nosso Plano Nacional de Viação. Né? Já nessa época, né, o Brasil totalizava aí 38 mil quilômetros de rodovias e o Paraná já possuía aproximadamente 338 quilômetros de rodovias pavimentadas. Né? Entre 1964 e 1984, alguns projetos de pavimentação destacam-se aí do governo militar, basicamente a Transamazônia e a Ponte Rio-Niterói. Outro marco importante para nós, né, depois da nossa Estrada da Graciosa,
foi em 1968 a inauguração da BR-277, ligando Curitiba a Paranaguá, ainda, claro, em pista simples. Né? Em 1970, o Paraná aí possuía 2.330 quilômetros já de rodovias pavimentadas. E na continuidade, em 1982, é inaugurada, né, a outra pista, ou seja, a duplicação da BR-277. Né? Em 1985, em 86, desculpe, dando uma visão mais holística, né, nós tínhamos aí 95 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, quase que 50% de cada, né, entre rodovias federais, estaduais e daí municipais. Em 1988, 140 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Já houve agora uma virada, porque acaba sendo a maior extensão da América Latina, e já houve aqui agora uma decadência, né, da malha ferroviária, diminuindo em aproximadamente 8 mil quilômetros a extensão dessa malha. Outro marco importante foi o início das concessões lá nos idos de 1996. Né? E em 2002, nós tínhamos aí 165 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, sendo dessas 55 mil federais. Tá? E também ainda uma extensão muito vasta, né, para mostrar que isso hoje ainda continua sendo, né, nessa ordem, nós temos ainda 1.600 quilômetros de rodovias não pavimentadas. Né? E, nessa época, a malha ferroviária, aí, uma extensão aproximadamente de 29 mil quilômetros. E o Paraná, lá em 2005, com 20 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Outra visão aqui, né, de 2007, né, com 196 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, 155 mil federais, tá? E a malha ferroviária, né, diminuindo cada vez mais. Né? E aqui destaca-se o que tem sido uma recorrência, basicamente, no país, né, que é a condição precária em grande parte da malha federal, devido aí a muitos acidentes geotécnicos, quedas de pontes, de taludes, né, e que sempre acabam sendo recorrentes aí no nosso país. Tá? Então, já nessa época, alguns estados efetivamente ampliaram a sua malha, né, e aí são introduzidas, né, novas técnicas de pavimentação, né, em todo o país. Aqui uma visão panorâmica, assim, né, baseado aqui numa classificação segundo a CNT, de 2007 a 2016, nós temos aqui 211 mil, quase 500, né, 211.500 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, sendo que 30% aproximadamente de rodovias federais e em torno de 57, quase, né, 57% aqui de rodovias estaduais. Né? Só para corroborar com o que já falamos lá anteriormente, da questão de precariedade, né? E aqui com o foco em 2016 mostra a questão do estado de conservação da malha brasileira pavimentada. Nós podemos observar aqui por este gráfico, né, que em termos de ótimo e bom, né, nós temos aqui aproximadamente uns 50%, ok? Sendo que os outros vão de regular, ruim até péssimo. Né? 19, outra visão desse sistema, cresceu um pouquinho, né, a malha pavimentada, passou-se agora para 213.400, né, e continua aí em torno de 30%, 31% as rodovias federais e pavimentadas e em torno de 70% as rodovias estaduais
que constituem aí toda a nossa malha, né? Mais uma visão de 19, né? Praticamente baixou um pouquinho, ou seja, 45%, desculpe, 45% continua sendo entre ótimo e bom, né? E os outros, outro restante vão de regular até péssimo. A nossa última visão aqui é com relação ao ano de 2022, também publicado pela CNT. Não mudou muito, né? Continua os 213.500 quilômetros de pavimentados, 30% das federais e aproximadamente 70% das estaduais, né? E, segundo a CNT, a questão aqui continua, né? Ou seja, em torno de quase os mesmos 45%, ainda entre ótimo e bom, e o restante vai de regular a péssimo, né? Nesta análise que a CNT fez de 110 mil quilômetros de rodovias analisadas, ok? E aqui uma visão, né, em 2022 da nossa malha paranaense pavimentada, segundo o nosso DR, de aproximadamente 3.000, quase 3.900 quilômetros de rodovias federais, dos quais 12.205 são rodovias estaduais, e ainda assim temos muito serviço a fazer, né? Ou seja, 104, 800, quase 105 mil quilômetros de rodovias municipais, né? Então, no total, quase 121 mil quilômetros de vias que cortam o estado, e destes, somente aproximadamente 20 mil quilômetros, ou seja, um número ainda muito pouco de 17% aproximadamente que estão pavimentadas, né? Ou seja, tem um campo bastante vasto, né, para que a gente ainda continue trabalhando e efetivamente desenvolvendo, né, o nosso estado, né, e também a questão da pavimentação, tá? Então, desculpe se foi assim meio que massivo, né, essa apresentação mais que histórica, mas ela é importante, né, para que a gente tenha visão e às vezes até entenda como é que algumas coisas efetivamente funcionam, né, e como é que estamos hoje perante um cenário nacional. Então, obrigado a todos e até a nossa próxima unidade, ou seja, a nossa unidade 2, em que vamos falar sobre princípios de projeto e também a questão da gerência dos pavimentos. Ok? Até lá, então. Obrigado.